O outro começou fazendo uma cara tão engraçada. Tem que começar direito, né? Começar. Não, você tinha começado assim, ó. Assim, ó. Puta, foi muito bom. Tem capa o negócio pra fazer. Você coloca uma capa das Droga, piores, né? eu zoei. Não era por causa da capa. Você Tava daquele acaba jeito. comigo, você acaba Tava. comigo. Fico desmoralizada. Eu não sei o que eu falei. Eu falei alguma coisa. E aí você fez a cara. Você fez a cara. Eu vi. Hoje eu vou ficar, ó, poker face, linda, maravilhosa, pra poder. Aí, ó, a gente chegou do trabalho. A gente nem tomou banho. Claro que não, mas eu sou uma mulher que me preparo para as coisas, né? A gente chegou e veio. Estamos aqui. Bem-vindo, Ricardo. Tem que dar assim para acenar para as pessoas, né? Ó, tô acenando para as pessoas. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Tô fazendo stories aqui no meu celular. Olha isso. Para chamar o pessoal, né? Para vir para cá. Não, isso daqui é que nem escola pública. Não entrou. Bateu o sinal? Bateu o sinal, já vinha o tio do corredor. Ah, não entrou? O quê? Já era. Só advertênciazinha. Meu Deus do céu. Como é que vocês estão? Ricardo, bem-vindo. De onde você é? Dara, fala um pouquinho de você, minha Dara, você não tomou banho também? A gente não tomou banho, a gente chegou. Ó, roupa do... Ah lá, a Dara banhou. Ó, Dara, não abandona a gente não, que safadeza, não. Vem in natura. Deixa o banho para depois, porque a leitura vai ser boa, né? Então, vambora. E ó, o que acontece? Isso é uma coisa que eu preciso contar para vocês. A gente não se prepara para fazer esses eventos. A gente faz porque a gente gosta e a gente leria. Nós leríamos juntos, né? Então a gente está compartilhando isso e vamos deixar registrado porque a gente acha que é um material que tão pouca gente tem acesso. Mas o que acontece? Hoje foi um dia estressante, então eu tô com uma cara de bunda. Eu tô com olheira. Olheira você tem sempre. Porque foi um dia do caramba. E aí, eu olhei assim e falei... Pô, como é que a gente age dessa forma quando a gente vai falar nas mídias, né? Ah, peraí, só uma vez. É um dane-se, né? Só pra você ficar bem, a Dara não banhou, não. Ô, Dara. Dara, produto in natura. Parabéns, Dara. A gente também, mas daqui a pouco vai chegar a hora do banho, vai chegar a hora do descanso. Você conseguiu baixar o material, Dara? Amor, às vezes nem vai baixar, ó. Às vezes o pessoal não baixa. Ó, se vocês não baixarem, tudo bem, relaxa. No estresse, sem pressão. É porque a gente vai estar lendo aqui. É legal para vocês lerem daí depois, né? E até porque se a gente ler errado, vocês podem descobrir. Ou fazer outra interpretação, tipo, nossa, nada a ver com vocês falaram. Então vamos começar em honra a Dara que está aqui. Tá. Né? Ela tinha falado que ela ainda não, né? Ó, vamos continuar chamando o pessoal, mandando... Tem que mandar? Põe, ó. O que você manda o pessoal vir para a sua live? Tá bom. É como a gente está fazendo aqui pelo do Eduardo. Isso é legal porque eu vou contar um segredo, Dara. Ela vai me ouvir se eu continuar falando? Claro. Dara, vou contar para você. Eu tenho uma característica de não ter muitos amigos, ou não fazer muitos amigos, ou... Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu tô mandando para todo mundo aqui, não sei se são seus amigos ou inimigos. Então, para quem você tá mandando, eu também não sei mais. Tá mandando. É provável que não seja nada, nem bom nem ruim. Vamos mandar pro Clóvis de Barros. Ele vai fazer um evento de ler livros também. Putz, eu quero acompanhar. Carnal. Então, vamos embora. Vamos pensar da seguinte forma, né? Tá aguardando o link. Depois a gente manda o link pra cá. Você tá... Dara. Dara, você é o tipo de aluno... Eu já tô sacando qual é o seu tipo, hein? A gente dá... aquela aluna que fala assim... professor, você não deu material. Dara. Toma vergonha. Bem-vinda, Gi. Vamos começar então? A minha irmã, eu vejo pela internet e eu não vejo pessoalmente. Que vergonha. Pelo menos a sua irmã veio prestigiar. E a Dara, minha amiga. Muito obrigada, Gi. Então vamos lá. O que está acontecendo? Nós terminamos a última leitura na cronologia.
Depois da cronologia vem uma lista de figuras, nós não leremos, porque é Por favor, um né? índice de figuras mesmo, então o índice de figuras está aqui. Depois, à medida que for chegando as figuras, é bom a gente marcar essa página. Ok. Nós começamos agora, e era isso que eu queria. O que é, Gisele? Prefácio. É aqui que a gente começa. Beleza? Gente, que página o legal é que é numeral romano, que você estava rindo ontem. Cadê o... Aquele dia. É verdade, olha. Depois do prefácio. Luiz Campos Júnior. Ele não sabe numeral romano. Será que ele Ó, não tá aqui? depois do prefácio, começa... Depois do índice, começa o prefácio. Então, a gente está começando no 21, porque depois vem direto para o 22, tá vendo? Ó, aqui... Tá horrível, né? Não precisa. Você falou que não precisa, agora você está mostrando até a página para as pessoas. É, para as pessoas saberem. Bom, 19, 20... É isso mesmo? É? Então vamos embora. Tem que ser. Vamos lá? Vamos. É, porque aqui já é XL. Eu tô vendo isso aqui, ó. Sim, prefácio. Que aqui, é a ó. página 8. Por vias que lhes são próprias. É isso aqui, prefácio. Tá o meu bom. tá na ordem, Bora. Eu tô organizado. Então, Bora. eu começo. Ó, o Jorge entrou, Jorge! Bem-vindo! Olha, só temos a Gisele e o Jorge. Amor, essa aula de aula, a gente não cumprimenta os alunos. Não. Professor de escola pública, a gente fala assim que... Ó, vocês vieram, cadê a lição? O aluno não fez mais que a obrigação de estar presente? É o mínimo. Quer estudar e quer mais o quê? Vamos lá, Cada ler prefácio. um parágrafo para ficar mais Não, agitada a eu coisa, dou- porque senão fica chato. Tá. Por... M. Amadou Matar. M. Bol, diretor-geral da Unesco, de 1974 a 1987. Durante muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie esconderam do mundo a real história da África. As sociedades africanas passavam por sociedades que não podiam ter história. Apesar de importantes trabalhos efetuados desde a primeira década do século XX por pioneiros como Léo Frobenius, Maurice Delafosse e Arturo Labriola, um grande número de especialistas não africanos ligados a certos postulados sustentavam que essas sociedades não podiam ser objeto de um estudo científico, notadamente por falta de fontes e documentos escritos. Se a Ilíada e a Odisseia podiam ser devidamente consideradas como fontes essenciais da história da Grécia Antiga, em contrapartida, negava-se todo o valor à tradição oral africana. Essa parte é fogo, né? Eu queria ler essa parte porque Ficou para mim, desculpa. Não, nada a ver. Né? O que é Ilíada e Odisseia? Ilíada e Odisseia são as obras que fundamentam a cultura ocidental. São a base da cultura ocidental. Então são as obras greco-romanas, digamos assim, porque aí a gente vai misturar, né, esse emaranhado que consolidou o pensamento ocidental, mas são as obras que eram transmitidas de forma oral, como o conhecimento era transmitido, e que foram transcritas, Mas era história real ou era fictícia? Eram histórias. Exatamente. Eram Então, histórias. o ponto que a gente se apega aqui é isso. Histórias, em muitas partes do mundo, da Terra, elas são ou não consideradas parte do mundo real, né? Desde que tenha alguma ligação, algum interesse ali. Filosoficamente, ela faz parte do mundo real porque ela foi criada por alguém ou alguém interpretou alguma coisa daquela forma. Então, e toda interpretação vem de alguma coisa que aconteceu, né? Exato, é como se fosse um mito. Mas é a interpretação de algo que aconteceu. Ou uma lenda. Né? Só que, quando chega na África, o que acontece? Em contrapartida, negava-se todo o valor à tradição oral africana, essa memória dos povos que fornece em suas vidas a trama de tantos acontecimentos marcantes. Ao escrever a história de grande parte da África, recorria-se somente a fontes externas à África. Olha o absurdo. Oferecendo uma visão não do que poderia ser o percurso dos povos africanos,
mas daquilo que se pensava que ele deveria ser. Tomando frequentemente a Idade Média europeia como ponto de referência, os modos de produção, as relações sociais, tanto quanto as instituições políticas, não eram percebidos senão em referência ao passado da Europa. Absurdo, né? Com efeito, havia uma recusa a considerar o povo africano como criador de culturas originais que floresceram e se perpetuaram através dos séculos, por vias que lhes são próprias e que o historiador só pode aprender renunciando a certos preconceitos e renovando seus métodos. Da mesma forma, o continente africano quase nunca era considerado como uma entidade histórica. Em contrário, enfatizava-se tudo o que pudesse reforçar a ideia de uma cisão que teria existido desde sempre entre uma África branca e uma África negra, que se ignoravam reciprocamente. Apresentava-se frequentemente o Saara como um espaço impenetrável que tornaria impossíveis misturas entre etnias e povos, bem como trocas de bens, crenças, hábitos e ideias entre as sociedades constituídas de um lado e de outro do deserto. Traçavam-se fronteiras intransponíveis entre as civilizações do Antigo Egito e da Núbia e aquelas dos povos subsaarianos. Para aí que a gente quer conversar agora. Quero que você dar uma explicada nisso aí, que isso é muito profundo, hein? Nossa, Boa isso noite, daqui é... Sandra. Bem-vinda. E aí? Não, essa parte é... Putz, então, por isso que eu queria o prefácio. O prefácio... Esse livro me ganhou no prefácio. Primeiro porque ele mostra realmente que a tradição do Ocidente é uma tradição oral, baseada, a menos que todo mundo acredite que Remo e Rômulo nasceram de uma loba e foram amamentados por ela, e isso deu início a Roma. Mas acho que não, né? A gente já sabe um pouquinho mais, como é de onde vêm os nenéns, essas coisas todas. Então, a tradição do Ocidente é muito forte nisso. Só que a tradição do Oriente, ou seja, o mito, a lenda oriental, não só não era ouvida, e aí tem muita coisa a ver também com os povos indígenas. Eu adoro fazer essa relação com os povos indígenas. Tem muita coisa a ver, a gente vai encontrar muita coisa junto nisso. Mas, além disso, os europeus separaram os povos africanos para tentar entendê-los, ou seja, não abordaram a África, o continente africano, como uma história de uma região que se interrelaciona, né, de um organismo vivo. Eles fizeram uma cisão. Por quê? Porque é mais fácil, né? Porque eu sou branco e quando eu sou branco é mais fácil olhar assim. Eu quero olhar assim e pronto. O jogo é meu, eu jogo do jeito que eu quiser. É muito trouxa pra caralho. Não, mas o que eu achei interessante aqui é que a história da África, ela passou a ser contada do ponto de vista europeu. Sim. Eles simplesmente negaram aquilo que já existia, que era a história daquela região, e vem mais pra cá. Na verdade, não é que eles negaram. Tem uma passagem, é histórica, então não é spoiler, que é a tentativa da Europa de invadir a África através do que hoje é a Etiópia. E essa história é de doer o coração, porque a Etiópia resistiu. E resistiu de uma forma maluca. Eles conseguiram contrabalancear as forças europeias e seguraram a entrada. Vocês não vão deixar a gente entrar aqui, então vocês não vão existir. Então, e foi mais ou menos isso. Resistiram por duas incursões. Na terceira incursão, sim, o poderio, todo o armamento, e entraram. É só que eles dizimaram a Etiópia. Então, quando eles chegaram, eles destruíram a terra, o solo. Eles realmente tornaram o solo infértil. Essa história bate muito com o que foi feito com Aníbal de Cartago, que é uma outra história, e isso já é dentro da própria Europa, na própria Europa. A história de quando Cartago resiste à invasão romana, porque foi a mesma história, foi seguida vamos dizer, a regra de guerra.
que é o acordo de guerra, ou seja, chegou na capital, acabou. Chegou na capital, encerrou a guerra porque foi tomada, é tipo War mesmo. Chegou na capital, acabou. E Roma não soube lidar com isso. E Roma revidou, não aceitou a tomada ou a vitória da estratégia de Aníbal de Cartago, ou seja, a estratégia cartaginesa. E não só não aceitou, como quando tomou Cartago, acabou não só fisicamente com a estrutura, mas acabou historicamente com a estrutura, ou seja, dizimou dos livros, dos relatos, a história só era contada a partir de Roma, não a partir de Cartago. E aí, se a gente vai falar da África, é pior, porque realmente nós não sabemos a versão da invasão europeia pelos invadidos, nós sabemos pelos invasores. A história é contada a partir daqueles que dizimaram tudo que acontecia lá, tudo que existia lá, né? E a Rhoda conta muito isso quando ela fala... Olha lá, a gente falando de novo de você, hein, Rhoda? Quando ela explica como foi a pilhagem do que havia, os saques que haviam dos achados egípcios, e por isso tanto achado egípcio está ou na França ou na Inglaterra, por essa tomada, por essa pilhagem, por esse roubo. Uhum. Não se dava atenção à história daquele povo e à história daqueles bens. A ideia era, já que encontramos, é nosso. E lógico que por outra fonte, quem fala isso é o pessoal do Magicando. É maravilhoso o programa, o podcast. Eles explicam sobre a magia egípcia, como se estudava a magia egípcia. E antes, quando não se tinha o conhecimento da pedra de Roseta, ou seja, da tradução dos hieróglifos para saber o que estava ali, as pessoas tentavam traduzir, principalmente na Inglaterra, por adivinhação. Então, muitos místicos tentavam fazer a leitura adivinhatória ou tentar encontrar uma simbologia naquilo e ver a parte mágica ou a parte mística daquela terra distante. Uhum. E não dava valor para a criação daquilo e para o que de fato era. Não é diferente na África. E aqui ainda estão falando da separação do Egito e da Núbia. A gente estava falando disso. De como o Império Núbio é incrível por ter sido tomado pelos egípcios e assimilado à cultura egípcia. Ou seja, a cultura não foi dizimada, ela foi incorporada. E o Império Núbio, ou seja, o Egito do Sul, foi conhecido como Egito do Sul, se tornou tão grande quanto o Egito. O primeiro Egito, né? o Egito dominador. E ele estendeu essa cultura para aquela região da África, ou seja, para o chifre africano, para toda aquela passagem. Isso não é muito contado. O Império Núbio não é falado. Spoiler, eu tô amando ouvir a história aqui, mas a gente não vai... Não, é para explicar isso aqui. Para explicar que hoje... parágrafo, hein? Para explicar que, assim, depois que saiu do domínio europeu, quando as coisas começaram a ser discutidas mais amplamente, ou estudadas de verdade, a gente começa a descobrir coisas que até então eram negadas, ou faziam parte só para estudiosos num alto grau de estudo e de especificidade, mas que na verdade é cultura da humanidade. Cultura da humanidade. E o que eu achei muito legal que a gente vai estudar aqui durante essa leitura é que realmente houve essa transmissão, existe essa transmissão, né, de conhecimento. A África é um continente riquíssimo em conhecimento e a oralidade é uma marca que a gente vai falar muito sobre isso, né? Que está muito esquecida, que fica... E se vocês querem saber de oralidade, todo mundo aqui deve saber dos contos dos irmãos Grimm. São contos que são passados, é lógico, os irmãos Grimm tiveram toda uma metodologia deles, tal, mas eles pegaram contos oralizados e transformaram em livros, em histórias que hoje a gente conhece por causa da Disney, por exemplo, por causa daquele orelhudinho que reconta as histórias ao modo deles, mas que na verdade é uma tradição oral passada entre os povos do norte da Europa, da área germânica, da área prussiana, e que foram capturados, que foram colhidos. Alguém ouviu a história oral de alguém e teve a brilhante ideia de registrar
e fazer dinheiro com isso. Também. A história dos irmãos Grimm é complicado. Outro dia a gente fez uma live dos irmãos Grimm. Ninguém fez isso esqueceram de fazer isso com os nossos índios, né? Mataram antes. Quem chegou agora, Rafa. A gente está fazendo a leitura de um material aqui de história da África. Daqui a pouco a gente termina pelo menos o prefácio, né? Pelo menos. Então vamos lá, eu vou continuar. Eu continuo. Você não vai deixar eu ler hoje? Vai, manda ver. Certamente, a história da África norte-saariana esteve antes ligada àquela da bacia mediterrânea, muito mais que a história da África subsaariana. Mas, nos dias atuais, é amplamente reconhecido que as civilizações do continente africano, pela sua variedade linguística e cultural, formam em graus variados as vertentes históricas de um conjunto de povos e sociedades unidos por laços seculares. Um outro fenômeno que grandes danos causou ao estudo objetivo do passado africano foi o aparecimento, com o tráfico negreiro e a colonização, de estereótipos raciais criados de desprezo e incompreensão, tão profundamente consolidados que corromperam, inclusive, os próprios conceitos da historiografia. Desde que foram empregadas as noções de brancos e negros para nomear genericamente os colonizadores, considerados superiores, e os colonizados, os africanos, foram levados para lutar contra uma dupla servidão econômica e psicológica. Marcado pela pigmentação da sua pele, transformado em uma mercadoria, entre outras, e destinado ao trabalho forçado, o africano veio a simbolizar, na consciência de seus dominadores, uma essência racial imaginária e ilusoriamente inferior. A de negro. Este processo de falsa identificação, depreciou a história dos africanos no espírito de muitos, rebaixando-a a uma etnohistória, em cuja apreciação das realidades históricas e culturais não podia ser senão falseada. Que parágrafo, hein? Não, cada um melhor do que o outro, só melhora. A situação evoluiu muito desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em particular desde que os países da África, tendo alcançado sua independência, começaram a participar ativamente da vida da comunidade internacional e dos intercâmbios a ela inerentes. Historiadores em número crescente têm se esforçado em elaborar o estudo da África com mais rigor, objetividade e abertura de espírito, empregando, obviamente com as devidas precauções, fontes africanas originais. No exercício de seu direito à iniciativa histórica, os próprios africanos sentiram profundamente a necessidade de restabelecer, em bases sólidas, a historicidade de suas sociedades. Olha, desses parágrafos aqui, o que eu acho muito interessante aqui, a forma de narrar as histórias. Oi, Queen, minha linda querida que tá com um bebezinho lindo na barriga, bem-vinda. Quem chegou aí, Herrera, Fabiola, bem-vindos. A gente trabalha junto. Aí, Fabiola, eu tô com a mesma roupa, ó. Cheguei e já vim pra ler. Que bom. Não, ele é igual ao desenho animado, ele não troca de roupa. Eu sou um personagem só. Então, o que é colocado aqui é que essa história que foi narrada com a superioridade dos brancos e inferioridade dos negros, generalizando isso, trazendo assim uma servidão aos negros, tanto econômica quanto psicológica, está sendo revertida hoje, a tentativa de, né? Então, quando a gente chega e fala e lê um livro desse aqui, né, no Instagram, tomamos a iniciativa de fazer isso, né? Muito incentivada pelo Eduardo, que já estava estudando a respeito da história de África. E quando ele me apresentou, eu gostei. Esse projeto já faz tempo que a gente está querendo colocar, né? Que ele está querendo fazer comigo, na verdade, eu estava enrolando. Mas é importante. Hoje a gente tem um material que diz, olha, a história que foi contada a respeito do seu povo não é a real. Vamos descobrir qual é? Então a gente tem material para isso. E para além da história do povo, eu acho que isso que é importante também a gente lembrar.
Quando eu estudo, por exemplo, a origem dos povos asiáticos e a cultura, por exemplo, chinesa ou a cultura japonesa, não é porque eu sou japonês ou porque eu sou chinês. É porque me enriquece entender as culturas com as quais eu interajo. Sim. E felizmente, apesar dos pesares e da forma que foi, a gente não fala muito, por exemplo, do apartheid que houve entre asiáticos aqui no Brasil, e foi uma coisa terrível, é uma coisa que não se fala muito, mas houve também a tentativa, antes de se escravizar os negros, principalmente pelos portugueses, de escravizar asiáticos e trazê-los como escravos. É só que houve um outro tipo de tratamento, uma outra forma de abordagem, e a tentativa pelos ocidentais de denegrir os asiáticos também foi muito forte. Tanto que hoje, quando se fala, por exemplo, de um problema de vírus, e não, a gente não vai falar só, por exemplo, desse agora, da Covid, mas vamos falar dos anteriores que vieram, algumas gripes que vieram, de forma pejorativa falando do asiático. Gripe asiática, gripe chinesa. Então, é sempre depreciando aquele povo, aquele povinho. Não é muito distante como a gente fala dos árabes. E os árabes estão muito próximos com os africanos ali no intercâmbio, na troca de cultura. A Índia, a troca entre a Índia e a África e o canal que foi criado e com a China é uma coisa fantástica. Assim, é monumental. Mas não se fala, porque o que ficou pra gente, ou que a gente recebe, infelizmente, aqui é Brasil, e a gente vive sobre o jugo de um país que é, vamos dizer assim, que capitaneia a sua região, que é os Estados Unidos, e que é fundado por uma migração europeia inglesa, é a cultura inglesa. É a cultura do ponto de vista inglês, que foi um dos maiores impérios do mundo durante um bom tempo. Então o que a gente recebe é o discurso dele. A quem tá falando que ela não sabia dessa história que você tá contando. Você vê, cada coisa Sério? legal, né? Não, tem muito. Assim, a gente fala dos asiáticos e os japoneses sofreram muito no Brasil, não foi pouco. Não foi pouco. No norte e nordeste do país houveram coisas horríveis. Mas o que a gente é que a questão que a gente está focando aqui é o que aconteceu lá na África, né? Mas olha, vocês viram, tem live para tudo, né? Mas o foco, assim, a história africana, eu falo do peso dela, até por conta da forma como eles vieram, como os nossos, né, no meu caso, né, no caso até de familiares também da ancestralidade do Eduardo, como que a gente chegou aqui no Brasil. Né? A tentativa de trazer outros povos, a tentativa de escravizar os índios aqui também, né? Tudo isso faz parte da história. Agora, o que a gente ouve falar a respeito de uma coisa ou outra? E a questão dos índios é um pouco pior, porque a gente sabe que metade da população brasileira é negra. É comprovadamente negra. Metade. Nós sabemos que a população indígena originária é ínfima, e ela era a maior população, ou a população predominante, e ela realmente diminuiu, ou seja, todas as populações cresceram, menos a indígena. E se ela não cresceu, não é porque ela não procria, porque índio transa, não sei se vocês sabem, índio transa, é porque ela foi dizimada, ela foi realmente assassinada. Então a história indígena talvez seja muito pior do que a história africana, do negro africano, porque o negro africano ainda consegue buscar alguma coisa da sua origem. A indígena provavelmente a gente nunca recupere. Provavelmente a gente nunca recupere. Eu não gosto muito de mensurar dores, né? Eu acho que tem mesmo a gente precisa saber que essas histórias fazem parte da nossa base, né? A Lê chegou, fazem parte da nossa base. Sim. Ale, acho que você não pegou. Nossa, o Eduardo falou umas coisas muito legais aqui que você ia gostar de ouvir. Sobre os japoneses. Puta, Ale, é verdade. A Lê, descendente japonesa, foi para o Japão. E eu acho que não se fala essa questão japonesa nem no Japão. É lógico, nas questões de fronteiras asiáticas existem outras questões. Os chineses e os japoneses têm uma relação muito conturbada, os coreanos também. Mas os japoneses sofreram muito no Brasil. Muito, muito. E houve sim quase que um campo de concentração para asiáticos, no caso japoneses, principalmente no norte e nordeste do Brasil.
Então, não foi uma vida fácil a deles aqui no Brasil também. Só que eles não foram escravizados. Eles não chegaram a ser escravizados. Os asiáticos da Médio-Ásia não foram escravizados principalmente pelos portugueses, que tentaram. Não é porque não tentaram. É porque houve uma resistência diferente. Na África, infelizmente, eles conseguiram. Então, depois de muita luta, conseguiram, né? é verdade, o Queen. Isso Queen Aksum, que nome, hein? Eu tô tão acostumada a ver esse nome dela. Aksum? Eu esqueci Aksunamun? o nome. Egípcia? Será Africana? fofa. Fala mais. Você viu pessoalmente várias vezes. Tem um trabalho lindo também, né? Posso continuar? Da Posso continuar? ancestralidade. Eu continuo esses dois, que aí você continua depois. Eu gosto de ler. Gosto de ler. Só que ele tem que comprar um óculos, eu vou convencer ele. Por que? Eu tô lendo errado? Eu tô lendo feio? Não. Gosto de mexer com ele. É nesse contexto que emerge a importância da história geral da África. Julinha. Em 8 volumes, cuja publicação a Unesco começou. Isso é que nem aula mesmo, né? Um aluno conversando com o outro, tá? É um negócio. Os especialistas de numerosos países que se empenharam nessa obra preocuparam-se principalmente em estabelecer-lhe os fundamentos teóricos e metodológicos. Eles tiveram o cuidado em questionar as simplificações abusivas criadas por uma concepção linear e limitativa da história universal, bem como em restabelecer a verdade dos fatos sempre que necessário e possível. Eles esforçaram-se para extrair os dados históricos que permitissem melhor acompanhar a evolução dos diferentes povos africanos em sua especificidade sociocultural. Nessa tarefa imensa, complexa e árdua, em vista da diversidade de fontes e da dispersão dos documentos, a Unesco procedeu por etapas. A primeira fase, que foi de 1965 a 1969, consistiu em trabalhos de documentação e de planificação das obras. Atividades operacionais foram conduzidas in loco, através de pesquisas de campo, campanhas de coleta da tradição oral, criação de centros regionais de documentação para a tradição oral, coleta de manuscritos inéditos em árabe e ajami, línguas africanas escritas em caracteres árabes, compilação de inventários de arquivos e preparação de um guia das fontes da história da África, publicado posteriormente em 9 volumes a partir dos arquivos e bibliotecas dos países da Europa. Por outro lado, foram organizados encontros entre especialistas africanos e de outros continentes, durante os quais se discutiu questões metodológicas e traçou-se as grandes linhas do projeto, após atencioso exame das fontes disponíveis. Uma segunda etapa, de 1969 a 1971... Você enganchou aí uma leitura de 3 parágrafos seguidos e você não fica lendo muito, não, porque você tem muita coisa para explicar. Não, mas são as etapas. Que foi falado aqui. Peraí, é que são as etapas. A segunda etapa, de 1969 a 1971, foi consagrada ao detalhamento e à articulação do conjunto da obra. Durante esse período, realizaram-se reuniões internacionais de especialistas em Paris, em 1969, e Addis Abeba, em 1970, com o propósito de examinar e detalhar os problemas relativos à redação e à publicação da obra. Apresentação em 8 volumes, edição principal em inglês, francês e árabe, assim como traduções para línguas africanas, tais como Kiswahili, o Hausa, o Peo, Yorubá e o Lingala. Igualmente, estão previstas traduções para o alemão, russo, português, espanhol e chinês, além de edições resumidas destinadas a público mais amplo, tanto africano quanto internacional. Uau! Olha, aqui tá falando, aqui tem uma nota de rodapé. Mas a gente chegou. Caracas. Olha lá, o que a Julinha falou? Que Aksum vem da Etiópia. Sim, e Aksunamun
vem de uma junção do Império Egípcio para as questões. A Etiópia, inclusive, chegou a ser ela foi um império e ela foi parte de um império quando o Egito expandiu. E foi, acho que no segundo império, que foi no império onde os núbios faziam parte, ou seja, havia o Império do Sul. E por isso que a personagem Tsunamun é famosa no Egito, sim. Viu só que o professor aqui é bom, que eu não sou boba nem nada? Aulas muito boas. E uma aula do seu nome, hein, Julinha? Caraca, esse nome é bonito. Atsum é um nome bonito, é um nome forte. Alguns nomes são muito fortes, assim, né? Então, o que você viu aí? O que a Unesco fez? Qual foi o papel essencial da Unesco depois de tudo isso que a gente falou, da deturpação da história, E aí? Não, então a verdade é que a história ficou distribuída, porque junto com a pilhagem, junto com a invasão à África, ou as invasões no geral, houve pilhagem, houve. O que é pilhagem? Pilhagem é quando a pessoa, ou a nação chega, vê, fala, ai que bonito, pega e leva pra Vou ela. levar pra minha casa. É o souvenir. Olha o que Vou levar essa pedrinha. olha só essa pedra toda escrita que eu não tô entendendo o que tá falando, eu vou levar porque decora bem, combina. Olha essa múmia, que legal. Nossa, vou levar também. Vou levar uma múmia. Puta que eu pariu, gente. Na boa, né? Não, mas e a Roda explicou que durante algum tempo era dado como presente também. Para agradar as relações internacionais, alguns como forma de presentear governos. Então, muitas obras, muitos monumentos, por exemplo, egípcios, que é na África, estão na Europa. E são monumentos, ou seja, eles foram transportados. É como se a gente pegasse pedaços do Cristo Redentor, ou pedaços do Borba Gato. Leva, filho, leva o Borba Gato. O Colosso de Rhodes, do São Paulo. Pegasse pedaços dessa obra e falasse, que bonito, né? Deve ter uma representação, ou é místico, ou é, nossa, é exótico. E levassem, simplesmente levassem. E você fala assim, nossa, tirado um totem que tem toda uma representação cultural, religiosa, cívica, social, e levam como um enfeite, um adorno, ou seja, desfigura a nação de origem, não captura a mensagem de para que serve aquilo e ainda leva aquilo como um enfeite, ou seja, destrói a importância e o significado daquilo. A gente até falou a respeito da inauguração desse novo museu egípcio, né? E a gente estava comentando entre nós, por que eles não devolvem, né? Porque as outras nações não devolvem essas obras sabendo do significado disso tudo, falam, Egito, beleza, a gente levou quando a gente invadiu, mas foi mal aí, tô de volta. Foi mal. É uma pedra de Roseta, né? Napoleão levou, falou, desculpa, eu peguei aqui o tradutor de vocês, eu vou devolver o tradutor. Não devolve, né? Não devolve. E o pior é que tem um valor humanitário, né? Porque a gente só entende muito das antigas nações e do desenvolvimento, por exemplo, dos africanos no norte da África, graças a essa pedra. Ou seja, ela é basilar, ela é fundamental. E tá onde? Tá na Europa, porque quando você quer saber da África, você vai para a Europa. É isso. Eis a questão. E a gente está indo para a África para saber de África, através dessa incursão da Unesco. Maravilhosa, onde foram utilizados especialistas africanos e de outros continentes, né, para discutir como seria a melhor forma de, metodologicamente falando, né, de explicar essa história para as pessoas, é isso? Porque tem que ter Como é que você captura toda essa informação oral ainda por cima? Como é que você tem que interagir, você tem que conversar, você tem que trazer isso daí. E você tem que descobrir o que foi pilhado, quando, onde e como foi pilhado, para você conseguir compor o que aquilo representava para aquele povo e como, porque, lógico, foi pilhado em 1700, 1600, 1300, a gente sabe que as pessoas que estavam lá e viram acontecer se foram, ou seja, ficou só a história de como aquilo foi roubado, como aquilo foi adquirido pelos invasores. Então, como é que você reconstrói essa história? Não é um trabalho simples. Não é, mas foi feito brilhantemente, né? Eu queria deixar aqui também registrado
um documentário que a gente tem na Netflix chamado Sankofa, e ele conta um pouco dessa história, né? São brasileiros que foram lá para resgatar essa história. É um documentário maravilhoso para quem tem interesse assim em ir atrás, né? Em saber um pouco mais a respeito disso de uma forma bem, se é que a gente pode dizer que existe leveza nesse tipo de história, mas de uma forma didática mesmo, né? Que a gente consegue entender um pouquinho mais a respeito dessa vinda dos africanos e de que partes da África, né? Esses africanos vieram aqui para o Brasil. Que a África é um continente. Nem isso a gente aprendia na escola. África é África, é um país. Não, não é. É um continente cheio de países que a gente nem sabe de onde foi que a gente veio, né? A terceira e última fase constitui-se na redação e na publicação do trabalho. Ela começou pela nomeação de um comitê científico internacional de 39 membros, compostos por africanos e não africanos, na respectiva proporção de 2/3 e 1/3, a quem incumbiu-se a responsabilidade intelectual pela obra. Interdisciplinar, o método seguido caracterizou-se tanto pela pluralidade de abordagens teóricas quanto de fontes. Dentre essas últimas, é preciso citar primeiramente a arqueologia, detentora de grande parte das chaves da história das culturas e das civilizações africanas. Graças a ela, admite-se, nos dias atuais, reconhecer que a África foi, com toda a probabilidade, o berço da humanidade, palco de uma das primeiras revoluções tecnológicas da história, ocorrida no período neolítico. A arqueologia igualmente mostrou que, na África, especificamente... No Egito? A arqueologia igualmente mostrou que, na África, especificamente no Egito, desenvolveu-se uma das antigas civilizações mais brilhantes do mundo. Outra fonte digna de nota é a tradição oral, que até recentemente desconhecida, aparece hoje como uma preciosa fonte para a reconstituição da história da África, permitindo seguir o percurso de seus diferentes povos no tempo e no espaço, compreender a partir de seu interior a visão africana do mundo e aprender os traços originais dos valores que fundam as culturas e as instituições do continente. Que show! Isso me fez lembrar uma coisa muito legal. Olha só, até a Alessandra está aqui. Isso me fez lembrar uma coisa muito legal. Quando entrou a Fabiola, ela é boliviana. E ela veio para o Brasil, trabalha aqui no Brasil, e onde a gente trabalha, nós trabalhamos no Brás, é uma empresa onde tem paraguaios que falam espanhol e falam guarani, tem bolivianos, tem brasileiros, que já vem de uma mistura também, e tem chineses. Isso no mesmo espaço, a gente está falando do mesmo espaço. Imaginar que isso acontece hoje é possível porque a gente vê essa migração entre fronteiras. No continente africano era muito maior essa transição porque o comércio não era feito por avião ou tão fortemente por navio, era muito terrestre. E o comércio também era muito localizado. Então a troca era tão ou mais intensa do que a de hoje. Então a troca na África era muito grande entre as culturas. E as misturas faziam com que muita coisa se distribuísse, muito do conhecimento africano se distribuísse por vários povos, por várias fronteiras. E assim, esse conhecimento ia se espalhando. Diz-se que muito do que há do conhecimento árabe, do conhecimento, eu vou dizer árabe no geral, mas árabe judeu ou árabe hebreu, vem dessa transição e dessa troca, porque essa troca acontecia de baixo para cima, ou seja, o continente africano todo fluindo em seu comércio e sua troca para a Ásia,
e vinha de cima para baixo, ou seja, vinha das terras da Rússia, vinha da China, vinha da Índia, que eram os grandes, né? E da Mongólia, que também era bastante grande, descendo para a África. E nesse entroncamento, naquela pequena faixa de terra onde se passavam todos esses povos, se trocava muita experiência e muito conhecimento. Ou seja, a relação entre esses países, entre esses povos, era uma relação de troca, não de subjugação, né? Tanto que é sabido que as primeiras navegações, principalmente ali na África, na costa da África, foram chinesas. E não eram de dominação, eram de troca. Ou seja, existiam outras formas de se relacionar entre os povos. É que os europeus tinham uma forma muito própria, e se vocês querem conhecer mais, acho que vale a pena estudar como a Inglaterra abre o mercado chinês e como os Estados Unidos abrem o mercado japonês. Isso fala muito sobre a cultura europeia. Uma através das drogas, outra através das drogas e do enfraquecimento militar para entrar na nação e da pressão militar. A outra com uma ameaça declarada, ou seja, com navios de guerra aportados no porto dizendo: abram as fronteiras ou nós atiraremos. Mas não eram todas as relações que se davam assim. Então, antes mesmo desse fluxo europeu, já havia troca entre essas nações. E essa troca, pegando esse gancho, cai justamente na parte que eu mais gosto quando eu falo a respeito dessas histórias. Gente, a importância da oralidade, de se valorizar a oralidade, de se ouvir os mais velhos, de se ouvir a respeito dessas histórias. Não quer dizer que é 100% fidedigna, mas por isso que esse comitê científico internacional que foi montado para que fosse feita essa pesquisa, levantado, formalizado e levado para as pessoas, é por isso que eles vão em todos os lugares, em vários lugares, várias pesquisas, comparam um com o outro e assim vai, né? Fala, você fala. Eu ia contar um caso legal, que é bem típico da mistura aqui no Brasil, né? A Alessandra, ela é branca quase loira, filha de mãe negra. E nessa junção, ela andando ao lado da mãe, e são relatos que às vezes ela trazia, como aquilo causava estranheza de uma mãe negra. Negra retinta, a gente fala. Negra é o quê? Retinta. O que é? Bom, eu preciso descobrir, então depois eu tenho que estudar. Uma negra retinta com uma filha branca, loira, praticamente loira. Uhum. E as histórias dela são maravilhosas sobre como era a relação dessa miscigenação, dessa mistura, que nem sempre é mistura, né? Então ela é uma branca filha de mãe negra. Mas aí se o pai, né? Tinha, aí é azão-azinho, né? Então, aí é azão-azinho. E o Brasil, ele é feito assim, né? Tem várias misturas que causam problemas hoje em dia, né? A maioria eu conheço mães negras, retintas, né? De pele escura, com filhos com pele clara e que várias vezes se pergunta se é a babá ou se é filho de quem, né? E que não se reconhece. Um país miscigenado como o nosso, ele com certeza vai ter essa mistura e vai ter essas pessoas vão estar ali. Poxa, Quem está aqui? Su, você entrou e a gente estava falando da Roda e das coisas que a gente aprendeu no Egito e conversando com ela. E a gente estava falando exatamente disso. A Sueli nos levou ao Egito, ela nos levou para conhecer aquela cultura e desbravar aquilo tudo. Olha aí. A Dara está falando, eu sou negra, mãe de filho branco, de olhos verdes. Não é? Não é? Tá vendo? E é daí para mais. Né? A gente só vê casos e casos, porque você não sabe, olhando sua história lá atrás, pode ser que tenha uma pessoa com os olhos verdes e pele clara, e não é só você casar com um branco, é você ter na sua ascendência, com certeza temos, né? Eu tenho portuguesa, tenho espanhola na minha ascendência,
e que isso não é de se espantar, né? Lá na frente vir aparecer esses traços genéticos. Sueli, bem-vinda, obrigada de estar aqui com a gente. A gente está na finalização da leitura aqui do prefácio, né? Prefácio. Desse material fornecido pelo Unesco que conta a história da África. É isso que a gente está fazendo aqui. Posso continuar? Eu vou continuar. Então, continua. Saber-se-á, e aqui, né? Isso. Você parou. Saber-se-á reconhecer o mérito do Comitê Científico Internacional encarregado dessa história geral da África, de seu relator, bem como de seus coordenadores e autores dos diferentes volumes e capítulos, por terem lançado uma luz original sobre o passado da África, abraçando em sua totalidade, evitando todo dogmatismo no estudo de questões essenciais, tais como tráfico negreiro, essa sangria sem fim, responsável por uma das deportações mais cruéis da história dos povos e que despojou o continente de uma parte de suas forças vivas no momento em que esse último desempenhava um papel determinante no progresso econômico e comercial da Europa. A colonização, com todas as suas consequências nos âmbitos demográficos, econômico, psicológico e cultural. As relações entre África ao sul do Saara e o mundo árabe. O processo de descolonização e de construção nacional, mobilizador da razão e da paixão de pessoas ainda vivas e muitas vezes em plena atividade. Todas essas questões foram abordadas com grande preocupação quanto à honestidade e ao rigor científico, o que constitui um mérito não desprezível da presente obra. Ao fazer o balanço de nossos conhecimentos sobre a África, propondo diversas perspectivas sobre as culturas africanas e oferecendo uma nova leitura da história, a história geral da África tem a indiscutível vantagem de destacar tanto as luzes quanto as sombras, sem dissimular as divergências de opinião entre os estudiosos. Ao demonstrar a insuficiência dos enfoques metodológicos a miúde utilizados na pesquisa sobre a África, essa nova publicação convida à renovação e ao aprofundamento de uma dupla problemática, da historiografia e da identidade cultural, unidas por laços de reciprocidade. Ela inaugura a via, como todo trabalho histórico de valor, para múltiplas novas pesquisas. É assim que, em estreita colaboração com a Unesco, o Comitê Científico Internacional decidiu empreender estudos complementares com o intuito de aprofundar algumas questões que permitirão uma visão mais clara sobre certos aspectos do passado da África. Esses trabalhos, publicados na coleção Unesco, História Geral da África, Estudos e Documentos, virão a contribuir de modo útil um suplemento à presente obra. Igualmente, tal esforço desdobrar-se-á na elaboração de publicações versando sobre a história nacional ou subregional. Essa História Geral da África coloca simultaneamente em foco a unidade histórica da África e suas relações com outros continentes, especialmente com as Américas e o Caribe. Por muito tempo, as expressões da criatividade dos afrodescendentes nas Américas haviam sido isoladas por certos historiadores em um agregado heteróclito de africanismos. Essa visão, obviamente, não corresponde àquela dos autores da presente obra. Aqui, a resistência dos escravos deportados para a América, o fato tocante do marronage, fuga ou clandestinidade, político e cultural, a participação constante e massiva dos afrodescendentes nas lutas da primeira independência americana, bem como nos movimentos nacionais de libertação desses fatos, são justamente apreciados pelo que eles realmente foram, vigorosas afirmações de identidade que contribuíram para forjar o conceito universal de humanidade.
É hoje evidente que a herança africana marcou, em maior ou menor grau, segundo as regiões, as maneiras de sentir, pensar, sonhar e agir de certas nações do hemisfério ocidental. Do sul dos Estados Unidos ao norte do Brasil, passando pelo Caribe e pela costa do Pacífico, as contribuições culturais herdadas da África são visíveis por toda parte. Em certos casos, inclusive, elas constituem os fundamentos essenciais da identidade cultural de alguns dos elementos mais importantes da população. Igualmente, A população. Pensei que você deu uma pausa que você ia falar alguma coisa. Inclusive a palavra que não quer calar, né? Que a gente tá lá. O que será que é o heteróclito? Essa daí ferrou. É algo que foge à regra. Já olhei aqui no dicionário. Ou seja, aquelas histórias que a gente ouve, mas a gente não sabe se ela é real, qual é o grau de verdade que tem nela, né? Que tem muita coisa ali, muita poluição. Uma coisa que eu não sabia era o termo marronage, ou marronage, né? Fuga ou clandestinidade, está explicando aqui, mas eu não conhecia o termo marronage. Marronage. E tem muitas palavras que estão no nosso dicionário que a gente utiliza hoje, que são palavras que foram criadas e que foram colocadas ali no dicionário que depreciam, diminuem o negro, né? Sim. Então, essas palavras, elas também estão ali. Hoje está sendo feita uma revisão de tudo isso, até para elas deixarem de existir. Como língua viva, né? A língua é viva. Se você descobriu que essa palavra ela tem uma função de diminuir uma pessoa pela sua etnia ou qualquer outra característica, ela pode ser abolida. Então, tem um estudo muito bacana a respeito disso também. Essas mudanças todas. Vamos finalizar? Agora só falta essa página. Então eu vou dar um pau, porque nós já estamos em 57 minutos. Vai, manda ver. Igualmente, essa obra faz aparecerem nitidamente as relações da África com o sul da Ásia através do Oceano Índico, você falou, além de evidenciar as contribuições africanas junto às outras civilizações em seu jogo de trocas mútuas. Estou convencido de que os esforços dos povos da África para conquistar ou reforçar sua independência, assegurar seu desenvolvimento e consolidar suas especificidades culturais devem enraizar-se em uma consciência histórica renovada, intensamente vivida e assumida de geração em geração. É o trabalho de formiguinha que a gente faz para refletir lá na frente, né? Minha formação pessoal, a experiência adquirida como professor e desde os primórdios da independência como presidente da primeira comissão criada com vistas à reforma dos programas de ensino de história e de geografia de certos países da África Ocidental e Central, ensinaram-me o quanto era necessário para a educação da juventude e para a informação do público uma obra de história elaborada por pesquisadores que conhecessem desde o seu interior os problemas e as esperanças da África, pensadores capazes de considerar o continente em sua totalidade. Por todas essas razões, a Unesco zelará para que essa história geral da África seja amplamente difundida em numerosos idiomas e constitua a base da elaboração de livros infantis, manuais escolares e emissões televisivas ou radiofônicas. Dessa forma, jovens, escolares, estudantes e adultos da África e de outras partes poderão ter uma melhor visão do passado do continente africano e dos fatores que o explicam, além de lhes oferecer uma compreensão mais precisa acerca de seu patrimônio cultural e de sua contribuição ao progresso geral da humanidade. Essa obra deverá, então, contribuir para favorecer a cooperação internacional e reforçar a solidariedade entre os povos em suas aspirações por justiça, progresso e paz. Pelo menos esse é o voto que manifesto muito sinceramente. Resta-me ainda expressar minha profunda gratidão aos membros do Comitê Científico Internacional, ao redator, aos coordenadores dos diferentes volumes,
aos autores e a todos aqueles que colaboraram para a realização dessa prodigiosa empreitada. O trabalho por eles efetuados e a contribuição por eles trazida mostram com clareza o quanto homens vindos de diversos horizontes, conquanto animados por uma mesma vontade e igual entusiasmo a serviço da verdade de todos os homens, podem fazer, no quadro internacional oferecido pela Unesco, para lograr êxito em um projeto de tamanho valor científico e cultural. Meu reconhecimento igualmente estende-se às organizações e aos governos que, graças às suas generosas doações, permitiram à Unesco publicar essa obra em diferentes línguas e assegurar-lhe a difusão universal que ela merece, em prol da comunidade internacional em sua totalidade. Oi, Mayra. Aê! Maria Sueli, bem-vinda. Mayra, bem-vindos. A Mayra, estávamos gravando ontem, né, Mayra? Ontem nós gravamos e hoje eu tô aqui, firme e forte, nem tomei banho ainda. Ai, ai, eu amei essa leitura desse prefácio. Foi maravilhoso. Muitas coisas boas estão por vir, pelo que o prefácio descreveu aqui, né? Deu uma aquecidinha no coração dessa preta brasileira. E vamos ver, né? Mas, amor, ó, se a gente ler agora, tem 1, 2, 3, 4 e a gente entra na introdução geral. Então, a gente não vai fazer isso hoje, porque além do gostinho de quero mais, a gente já está com 1 hora de live. É. Que é o suficiente para a gente conseguir dormir com a cabeça quente. Ou pelo menos com o coração mais tranquilo, né? Olha só. Agora, o que eu queria falar para vocês é lição de casa. Dara. Dá para você chegar mais para cá? Que eu não sou Somos nós que estamos falando do conteúdo? Obrigada, se você achou muito bom. Depois você me chama lá no direct, eu chamo o Eduardo, que ele manda o link do material. E leiam, aliás, assistam se puderem, se vocês tiverem acesso ao Netflix, essa série, esse documentário, na verdade. Eu assisti de uma vez, assim, não consegui parar. Chamado Sankofa, tá bom? Se vocês não conseguirem na Netflix, existem outros meios, vocês conseguirão. Perseverem, perseverem. A internet tá... Se você já paga a internet, tá pago. Se tiver na internet, é conteúdo original. Bom, aí eu já, né? Eu não manjo muito desses paranauê aí. O Eduardo é bom nisso. Quando a gente quer assistir alguma coisa que a gente não consegue achar, ele a vai gente acha. Se tá na internet, é verídico. Ou seja, foi liberado pela produtora. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem bater um papo com a gente durante a semana, a gente vai estar aí online. Manda no direct. Divulga, Dara, esse trabalho do Eduardo, que ele não está fazendo só com a história de África. Ele está fazendo também uma história especificamente do Egito, né, com a Roda. Verdade. Tem lives bem bacanas que ele está fazendo com a Roda. Agora eles estão redesenhando essas lives, mas foram coisas bem legais que eles fizeram até agora. E vamos que vamos, né? Vamos, ó. Nós continuaremos, porque a gente quer ler isso daqui até acabar. São 8 livros e a gente não conseguiu... Terminamos o prefácio agora. É que a gente não tá lendo só isso, isso aqui é verdade. A gente tá parando um dia na semana para ler esse. Fora essas outras coisas que a gente acompanha, que a gente lê. E a gente vai fazer coletivo. Como a África... Olha, eu vou contar para vocês como a cultura africana nos ensinou. Porque muito do que se ensina, muito de Piaget, muito de Doutor, muito de Lacan... tem pezinho na África. E ninguém dá o devido merecimento da fonte. Reconhecimento da fonte, né? Exatamente. É uma conversa que a gente teve bem bacana. Vamos para constelação. Vocês vão ver. A Mayra gosta de constelação. A fonte nunca foi europeia ou americana. Né? Só foi a tradução. Exatamente. Mas de onde veio... E é chato quando a pessoa pega... e não dá a fonte, não entrega. Olha, eu peguei aqui, tinha uma cultura por trás. E é por isso que eu recomendo todo mundo que puder. De novo, tá por aí, tá na biblioteca da internet, se vocês procurarem. Leiam O Herói de Mil Faces.
do Campbell. Porque o Campbell mostra em que cultura ele foi e de onde ele pegou aquele mito ou aquela lenda. Então ele fala, olha, os maores têm essa cultura. Isso é Olha, legal, né? numa tribo que a gente foi no centro da África, nós encontramos essa cultura do mito. Encontramos esse mito aqui no norte da Europa, no leste europeu. Esse daqui nós somos na Ásia. Ele mostra onde ele pegou e que mito é aquele. É fantástico. E não dói, né, gente? Nossa. O cara tá com o nome dele estabelecido, deu os devidos créditos, e é isso que a gente tá lutando hoje em dia, né? É uma luta que é de todos. E não é porque é preto, é branco, sabe? É oriental. Não. É um reconhecimento da história da humanidade e principalmente o reconhecimento e crédito a quem lhe é devido, né? Sim, devolvam o croissant a quem é devido. A gente sabe que aquela forma de meia-lua não é francesa. Porra, a França nunca ligou para meia-lua. Aquela meia-lua não é francesa, gente. E a maquiagem é egípcia, viu? Saiba, a maquiagem é egípcia sim. É isso. Bora? Beijo, gente. Até a próxima. Beijo mesmo e até. Até, fomos. Agora a gente vai tomar banho e comer, né? Descansar.